preço da arrogância. A herdeira silenciosa. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente se você acredita que a justiça sempre chega. O martelo da vingança. O martelo do juiz estava a centímetros de bater na madeira, prestes a selar um veredicto que destruiria a vida de uma mulher. Marcelo estava ali, ajustando seu terno de R$ 30.000, sorrindo com desprezo para sua esposa, Helena. Ele a havia despojado de sua dignidade, de seu lar, e estava a instantes de tirar dela o seu filho. Ele se inclinou e sussurrou que ela não era nada, apenas uma mulher patética e arruinada que ele havia resgatado da miséria. Marcelo acreditava ser o homem mais esperto da sala. Estava enganado. Não notou o elegante Maybach preto que parou lá fora, nem o homem que cruzou as portas do tribunal. Um homem cujo patrimônio fazia com que a empresa de Marcelo parecesse uma barraca de limonada. Marcelo mofava da última chance, sem perceber que acabara de declarar guerra à filha do CEO mais poderoso de São Paulo. O ar dentro da sala 304 do Fórum Civil, na João Mendes, cheirava a café requentado e colônia barata e agressiva. Era o aroma do desespero misturado com o gosto metálico de advogados caros que faturavam por minuto. Marcelo Torres estava sentado na mesa do autor, sendo a imagem viva do sucesso corporativo. Seu terno italiano cor grafite estava perfeitamente sob medida, exalando poder. Ele checou seu Rolex Submariner, soltando um suspiro exagerado, alto o suficiente para que a escrevente levantasse o olhar. Estava entediado. Destruir sua esposa estava levando mais tempo do que ele previra, e ele tinha um horário para jogar golfe no clube às 2. Do outro lado do corredor, Helena Torres parecia um fantasma. Usava um cardigan cinza que já vira dias melhores, com as mãos apertadas firmemente no colo para evitar que tremessem. Parecia pequena, derrotada, exatamente como Marcelo queria que ela se visse, instável. Excelência! Bramou o advogado de Marcelo, um tubarão chamado Dr. Ricardo Soler. Soler era o advogado que você contratava quando não apenas queria vencer, mas queria salgar a terra para que nada mais crescesse ali. Estabelecemos que a senhora Torres não tem renda estável, não tem residência permanente e tem um histórico do que só pode ser descrito como volatilidade emocional. Meu cliente, o Sr. Torres, é o diretor financeiro da Tecóptima. Ele pode oferecer estabilidade, ele pode oferecer um futuro. O juiz Navarro, um homem severo de óculos grossos, olhou para Helena. Senhora Torres, a senhora tem um advogado presente ou alguma prova que contradiga a declaração financeira apresentada por seu marido? Helena se levantou lentamente. Sua voz era quase um sussurro. Não, excelência, eu não pude pagar os honorários de um advogado do nível do Dr. Soler. Marcelo disfarçou uma gargalhada com uma tosse. Inclinou-se, sussurrando para Soler. Olhe para ela, patética, vai chorar em 1 minuto. Soler sorriu, sem tirar os olhos de suas notas. Deixe-a, nos beneficia mais. A humilhação havia sido calculada. Durante os últimos 6 meses, Marcelo havia cortado sistematicamente o acesso dela às contas conjuntas. Havia cancelado seus cartões de crédito enquanto ela estava no supermercado. Havia espalhado rumores em seu círculo social, o círculo no qual ele a introduzira de que ela estava bebendo de novo, que estava sofrendo um surto. Ele a isolara completamente. Senhora Torres, disse o juiz Navarro, perdendo a paciência. Esta é a audiência final. Se não puder demonstrar solvência econômica, não tenho outra escolha senão conceder a guarda total do seu filho, Léo, ao Sr. Torres, junto com o imóvel conjugal.
À senhora será concedido um regime de visitas supervisionadas a cada 2 finais de semana, supervisionadas como se fosse uma criminosa. Por favor, Excelência, disse Helena, com a voz tremendo, mas clara. Marcelo, o Sr. Torres, ele esvaziou as economias. Bloqueou minhas contas. Eu ajudei a construir a carreira dele. Eu o apoiei quando ele era apenas um analista júnior. Só preciso de tempo. Marcelo se levantou, abotoando o paletó. Não pediu permissão para falar. Simplesmente tomou a palavra. Excelência, com todo o respeito, minha esposa está delirando. Ela afirma que me ajudou. Ela era garçonete quando a conheci. Tirei-a de um boteco na Vila Madalena e dei a ela uma cobertura nos jardins. Tentei dar o mundo a ela, mas ela é uma ingrata e, francamente, um fardo para os meus recursos. Ele se virou para olhar diretamente para Helena. Seus olhos eram frios, como tubarões mortos nadando em águas azuis. Aceite, Helena, disse ele, alto o suficiente para ser ouvido na última fila. Você é uma obra de caridade. Sempre foi. Tem sorte de eu ter mantido você ao meu lado por tanto tempo. Mas cansei de pagar por peso morto. A sala ficou em silêncio. Até a escrevente fez uma pausa. Foi uma evisceração pública e brutal. Helena olhou para a mesa. Finalmente, uma lágrima escapou, sulcando a maquiagem barata que usava. Marcelo sentiu uma onda de triunfo. Era isso. O golpe de misericórdia. Se não houver mais objeções, começou o juiz Navarro, levantando o martelo. Estou preparado para proferir a sentença. Pare, espere, disse Helena. Não foi um apelo. Foi uma ordem. Marcelo piscou. Não ouvia aquele tom na voz dela há anos. Tenho uma testemunha, disse Helena. Ela levantou o olhar e pela primeira vez naquele dia, seus olhos não estavam úmidos. Estavam queimando. Ele está um pouco atrasado, trânsito vindo de Congonhas. Marcelo riu alto. Uma testemunha? Quem, Helena? O gerente do bar? Algum mendigo que você conheceu no metrô? Isto é um tribunal, não um reality show. Está perdendo o tempo do juiz. Eduardo Soler, disse o juiz irritado. A defesa apresentou uma lista de testemunhas? Ela não apresentou nada, Excelência, disse Soler, levantando-se. Isso é uma tática protelatória, um último esforço desesperado. Não é uma tática protelatória, disse Helena, ganhando força na voz. Ela enfiou a mão em sua bolsa de pano gasta e tirou um celular. Não era o iPhone quebrado que Marcelo conhecia. Era um aparelho novo e caro. Ele diz que está no elevador. Quem está no elevador? Mofou Marcelo, inclinando-se sobre a grade. Seu novo namorado? Encontrou um motorista de ônibus que teve pena de você? Helena olhou para Marcelo. Uma calma estranha e aterrorizante se instalou em seu rosto. Não, Marcelo, meu pai. Marcelo congelou por um segundo. Depois caiu na gargalhada. O som ecoou nos tetos altos. Seu pai? Você me disse que seu pai era um mecânico inútil que foi embora quando você tinha 6 anos. O que ele vai fazer? Consertar meu carro em troca da pensão alimentícia. Ele se virou para a galeria sorrindo, buscando validação para sua piada. Mas a risada morreu em sua garganta, porque as pesadas portas de madeira no fundo da sala não se abriram simplesmente. Foram empurradas por 2 homens de terno escuro com fones de ouvido. Segurança. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. A pressão do ar pareceu cair. Pelas portas entrou um homem. Tinha 60 e poucos anos, com cabelos prateados penteados para trás e um rosto esculpido em granito. Usava um terno de 3 peças azul marinho que custava mais que o carro de Marcelo. Caminhava com uma bengala, não por fraqueza,
mas como se a bengala fosse uma arma que ele ainda não decidira usar. O silêncio foi absoluto. O homem caminhou pelo corredor central, seus sapatos de luxo fazendo um clique rítmico no chão. Não olhou para o juiz. Não olhou para os advogados. Olhou apenas para Marcelo. Marcelo sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. Ele conhecia aquele rosto. Tinha visto aquele rosto na capa da Forbes Brasil. Tinha visto aquele rosto na Bloomberg todas as manhãs enquanto tomava seu café. Não, sussurrou Marcelo, a cor sumindo de seu rosto. Isso é impossível. O homem parou na grade que separava a galeria do tribunal. Olhou para o oficial de justiça, que se afastou instintivamente. O homem dirigiu o olhar para Helena. Sua expressão dura suavizou-se por uma fração de segundo. Em tua atraso, querida, o jato teve um pequeno problema para pousar em Congonhas. Ele se virou para o juiz. Alexandre Albuquerque, anunciou o homem, sua voz um barítono profundo que vibrava no peito. CEO do Grupo Albuquerque e pai de Helena. O nome Albuquerque flutuou no ar como fumaça após uma explosão. O juiz Navarro, que estava prestes a descartar o pedido de Helena um minuto antes, empertigou-se. Ajustou os óculos, sua atitude mudando de irritação para um respeito aterrorizado. Todos no sistema jurídico de São Paulo sabiam quem era Alexandre Albuquerque. Não era apenas rico, era poderoso, era dono de linhas logísticas, patentes farmacêuticas e metade dos imóveis comerciais da Avenida Paulista. Marcelo sentiu as pernas fraquejarem, agarrou-se à beira da mesa. Isso é uma brincadeira, balbuciou Marcelo, a voz falhando. Isso é um ator. Helena contratou um ator. Alexandre Albuquerque nem sequer reconheceu que Marcelo havia falado, abriu a pequena porta e caminhou até a mesa da ré, parando ao lado da filha. Pôs a mão no ombro dela. Doutor Soler, disse o juiz Navarro, a voz surpreendentemente cortês. O senhor estava ciente da filiação da senhora Torres? Ricardo Soler estava pálido. Folheava seus arquivos freneticamente. Não, excelência. Isso nunca foi revelado durante o processo. Objetamos a esta testemunha surpresa. Ainda não sou uma testemunha, disse Alexandre com frieza. Sou simplesmente um observador. No entanto, trouxe minha própria representação legal. Do fundo da sala entraram mais 3 pessoas. Não pareciam advogados de defensoria pública, pareciam predadores. A mulher que os liderava foi reconhecida instantaneamente por Soler. Era Rebeca Hierro, a sócia-diretora do maior escritório de litígios do país, a advogada mais temida do Brasil. Soler deixou cair a caneta. Ele era um tubarão, sim, mas Rebeca Hierro era a orca que comia tubarões por diversão. Excelência! Disse Rebeca Hierro, caminhando à frente, seus saltos fazendo um estalo rápido e agudo. Estamos apresentando uma moção imediata para intervir. Também estamos apresentando uma moção para descartar a declaração financeira apresentada pelo senhor Torres, por motivos de perjúrio, fraude e má gestão. O que você faria se descobrisse que seu parceiro, a quem você apoiou, esteve mentindo sobre quem você é? Deixe sua opinião nos comentários. Má gestão? Gritou Marcelo. Você não pode simplesmente entrar aqui e me acusar de crimes. Sou o diretor financeiro da Tecóptima. Alexandre Albuquerque finalmente se virou para olhar para o genro. O olhar era de puro e filtrado nojo. Tecóptima, disse Alexandre, saboreando as palavras como se fossem leite azedo. Uma empresa de software de logística de médio porte. Diga-me, Marcelo, quem você acha que é o dono da holding que adquiriu a Tecóptima há 3 anos? Marcelo piscou. Foi uma firma de private equity, o Grupo Orion,
E quem você acha que é o dono do Grupo Orion? Perguntou Alexandre em voz baixa. Marcelo ficou olhando fixamente. Os pontos não se conectavam. Seu cérebro se recusava a aceitar a realidade. Eu, disse Alexandre. Comprei sua empresa há 3 anos, Marcelo. Especificamente para poder vigiar o homem que se casou com minha filha contra a minha vontade. A sala arfou. Você é o dono da minha empresa, sussurrou Marcelo. Ou o dono do prédio onde você trabalha, continuou Alexandre, aproximando-se. Sou o dono dos servidores onde seus dados são armazenados. E sou o dono da firma de auditoria forense que esteve auditando seus livros nas últimas 48 horas. Helena finalmente falou. Levantou-se, abandonando a aparência de vítima. Olhou para Marcelo e pela primeira vez ele viu a semelhança. Ela tinha o maxilar do pai. Eu te disse, Marcelo, disse Helena em voz baixa. Eu te disse que dinheiro não importava para mim. Eu te disse que queria uma vida simples. Deixei o mundo do meu pai porque queria ser amada por ser eu mesma, não pelo sobrenome Albuquerque. Pensei que você fosse diferente. Pensei que você fosse um homem trabalhador que me amava. Eu te amo, gritou Marcelo em pânico. Olhou ao redor da sala, percebendo que seus aliados haviam desaparecido. Soler estava se distanciando fisicamente, afastando a cadeira. Você amava a ideia de me controlar, corrigiu Helena. Amava me fazer sentir pequena para que você pudesse se sentir grande. Você zombou de mim por cortar cupons de desconto. Zombou de mim por querer economizar. Chamou-me de plebeia. Ela deu um passo em direção a ele. Você não sabia que cada vez que me chamava de inútil, eu estava assinando seus bônus trimestrais sob um pseudônimo. Não sabia que o investidor que salvou seu emprego no ano passado fui eu. Marcelo sentiu a sala girar. Havia tratado a herdeira do Grupo Albuquerque como uma serva. Havia enganado, manipulado e tentado deixá-la na miséria. Excelência, interrompeu Rebeca Hierro. Temos provas de que o Sr. Torres esteve desviando fundos da empresa, fundos que, em última instância, pertencem ao fundo familiar Albuquerque, para uma conta offshore. Uma conta listada em nome de... Ela checou suas notas. Uma certa senhorita Jéssica Molina. A cor desapareceu completamente do rosto de Marcelo. Jéssica, sua amante. Isso é mentira, gritou Marcelo. Essa é informação privilegiada. Não é privilegiada quando é roubo, Sr. Torres, rebateu o juiz Navarro. Ele olhou os documentos que Rebeca Hierro acabara de colocar em sua mesa. Suas sobrancelhas se ergueram. Estas são quantias substanciais. 10 milhões de reais. Roubados da empresa que eu possuo para pagar o apartamento da mulher com quem o senhor está saindo, enquanto tenta tirar meu neto da mãe porque ela não pode sustentá-lo, disse Alexandre Albuquerque. Ele se inclinou, sua voz baixando para um rosnado aterrador. Você queria uma briga, Marcelo? Queria esmagar as pessoas pequenas? Bem, parabéns. Finalmente escolheu uma briga com alguém do seu tamanho. Quero um recesso! Gritou Marcelo, olhando para Soler. Faça alguma coisa. Ricardo Soler se levantou, fechando sua maleta. Excelência, gostaria de solicitar um recesso para consultar meu cliente sobre estas novas acusações criminais. E também gostaria de declarar formalmente que desconhecia qualquer má gestão. Sente-se, Dr. Soler, ordenou o juiz. Ninguém vai a lugar nenhum. Oficiais, tranquem as portas. Marcelo olhou para a saída. Os 2 homens grandes que entraram com Alexandre estavam lá, de braços cruzados. Helena olhou para o pai. Pai, eu não queria que fosse assim. Alexandre pegou a mão dela.
Eu sei, Heleninha, você queria provar que podia vencer sozinha, e você provou, você sobreviveu a ele, mas não se combate uma praga com bondade, querida. Combate-se com fogo. Alexandre se virou para o juiz. Excelência, antes que decida sobre a guarda, há mais uma coisa que deve saber: o acordo pré-nupcial que Marcelo forçou Helena a assinar. Aquele que dá tudo a ele. A cabeça de Marcelo levantou-se de golpe. Aquele acordo era sua rede de segurança. Era inquebrável. O que tem ele? Cuspiu Marcelo. É válido. Ela assinou. Ela assinou. Sorriu Alexandre com um sorriso de tubarão. Mas assinou como Helena Torres. No entanto, no momento da assinatura, legalmente, seu nome ainda era Helena Albuquerque. E sob os estatutos do Fundo Familiar Albuquerque, do qual ela é beneficiária, qualquer contrato que envolva seus ativos deve ser referendado pelo fiduciário principal. Alexandre bateu no chão com sua bengala. Eu nunca assinei. O que significa, Marcelo, que esse pré-nupcial não vale o papel em que foi impresso? O que significa, Marcelo, que minha filha tem direito a 50% de tudo o que você tem, incluindo o dinheiro que você roubou? Marcelo desabou em sua cadeira. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele havia mofado da última chance de sua esposa. Agora estava vendo seu próprio fim, mas o pesadelo estava apenas começando, porque as portas se abriram novamente, e desta vez não era um advogado, era a polícia. Os 2 agentes que entraram não eram patrulheiros comuns. Usavam os distintivos dourados da Delegacia de Crimes Financeiros. Liderando-os estava o delegado Tomás Bravo, um homem que parecia ter visto todas as variedades de criminosos de colarinho branco que São Paulo tinha a oferecer, e não estava impressionado com nenhum deles. Marcelo Torres? Perguntou Bravo, embora não fosse realmente uma pergunta. Levantou um mandado. O senhor está preso por fraude eletrônica, furto qualificado e lavagem de dinheiro corporativo. Marcelo ficou congelado. Seu cérebro estava falhando, tentando reconciliar a realidade de sua manhã. Café, terno, planos de golfe, com a realidade deste momento. Isso é loucura, disparou Marcelo, recuando até que suas pernas batessem na cadeira. Não podem me prender aqui. Este é um procedimento cível. Juiz, diga a eles. O juiz Navarro olhou de cima, fechando lentamente a pasta à sua frente. Senhor Torres, os mandados criminais anulam as audiências cíveis. Se cometeu crimes dentro da minha jurisdição, os oficiais da corte ajudarão os detetives. E não cometi crime nenhum, gritou Marcelo, sua voz quebrando em um gemido agudo. Apontou um dedo trêmulo para Alexandre Albuquerque. É ele! Ele está fazendo isso. Está me armando porque não gosta de mim. Alexandre não se moveu. Ficou ao lado de Helena como uma estátua, as mãos apoiadas na cabeça de sua bengala. Olhou para Marcelo com uma mistura de pena e tédio. Ai, senhor Torres! Disse o delegado Bravo, cruzando a grade. Tirou um par de algemas do cinto. O metal fez um clique sinistro. Temos os registros bancários, temos os registros de IP do seu servidor privado e temos o depoimento de sua associada, a senhora Jéssica Molina. Marcelo parou de respirar. Jéssica foi detida há 1 hora no aeroporto de Guarulhos, disse Bravo, girando Marcelo e puxando bruscamente seus braços para trás das costas. Estava tentando embarcar em um voo para Nice com uma mala cheia de títulos ao portador. Estava muito ansiosa para fazer um acordo. A sala observou em silêncio, atônito, enquanto o aço frio se fechava ao redor dos pulsos de Marcelo. O homem que entrara agindo como um rei agora estava encurvado, seu paletó caro amarrotado desajeitadamente. Ricardo!
gritou Marcelo para seu advogado. Faça alguma coisa! Pare-os! Ricardo Soler já estava fechando sua maleta. Não olhou para Marcelo, olhou para Rebeca e Hierro. Estou me retirando como advogado, com efeito imediato. Não posso representar um cliente que financia sua defesa com capital roubado. Covarde! Gritou Marcelo enquanto os policiais o empurravam para o corredor. Eu te paguei! Com o meu dinheiro, corrigiu Alexandre calmamente. Enquanto Marcelo era levado, passou por Helena. Ele parou, forçando os policiais a uma pausa. Olhou para ela. Seus olhos selvagens buscavam a mulher fraca que ele intimidara por anos. Buscava a Helena que se desculpava quando ele derramava sua bebida. Helena! Ofegou ele. Helena, diga a eles para pararem. Pense no Léo. Você não quer o pai dele na prisão. Por favor, eu posso consertar isso. Podemos conversar. Helena olhou para ele. Pela primeira vez em seu casamento, ela o olhou por cima do ombro. Não fisicamente, mas espiritualmente. Estou pensando no Léo, disse Helena, sua voz firme e fria. Por isso estou deixando que te levem. Não quero que meu filho seja criado por um ladrão que acredita que pode comprar as pessoas. Eu te fiz, sibilou Marcelo, mostrando seu verdadeiro rosto pela última vez. Você não era nada. Eu era feliz, disse Helena, e agora serei novamente. O delegado bravo empurrou Marcelo para frente. Vamos, bonitão. Enquanto as portas duplas se abriam para o corredor, o clarão das câmeras explodiu. Alexandre Albuquerque não trouxera apenas advogados, avisara a imprensa. O corredor estava cheio de repórteres da Folha, do Estadão e de todas as emissoras de notícias. Senhor Torres, é verdade que o senhor desviou milhões da família de sua esposa? Senhor Torres sorria para a câmera. Marcelo baixou a cabeça tentando se esconder, mas era tarde demais. A imagem do arrogante diretor financeiro, algemado, já estava sendo transmitida para todo o país. De volta à sala do tribunal, o silêncio retornou. O juiz Navarro pigarreou e olhou para Helena com um respeito novo e aterrorizado. Senhora Torres, ou devo dizer, senhora Albuquerque, balbuciou o juiz, com relação à petição de guarda, dada a mudança nas circunstâncias e a prisão do demandado. Gostaria da guarda única total, disse Helena, sem direitos de visita até que uma avaliação psicológica seja concluída. Concedido? Disse o juiz instantaneamente. O martelo bateu. Efeito imediato, sessão encerrada. Helena soltou um suspiro que sentiu ter segurado por 5 anos. Sentiu a mão de seu pai apertar seu ombro. Acabou, Heleninha, sussurrou Alexandre. Ainda não, disse Helena secando os olhos. Preciso ir vê-lo uma última vez. Por quê? Perguntou Alexandre, franzindo a testa. Deixe que os advogados cuidem dele. Arne, por quê? Repetiu Helena, pegando sua bolsa de pano gasta. Ele precisa saber de toda a verdade, precisa saber exatamente quem ele tentou destruir. A sala de interrogatórios do distrito policial era um contraste gritante com o luxo de mogno do escritório de Marcelo. Estava frio, cheirava a desinfetante e suor velho. O espelho na parede era unidirecional, e Marcelo sabia disso. Estava sentado ali há 3 horas, sem telefonema, sem água. Apenas seus pensamentos e a percepção aterrorizante de que sua vida implodira em uma manhã. A porta zumbiu e abriu. Marcelo levantou o olhar, esperando um advogado. Em seu lugar entrou Helena. Ela havia se trocado. Não usava mais o cardigã cinza. Usava um blazer preto estruturado, o cabelo preso em um rabo de cavalo elegante. Parecia a Albuquerque que era. Sentou-se à frente dele. Não parecia assustada. Você tem 5 minutos, disse o guarda na porta, fechando-a em seguida. Veio se vangloriar, mofou Marcelo, embora sua voz carecesse da agressividade habitual. Parecia pequeno na cadeira de metal. Ou veio pagar minha fiança?
Se me tirar daqui, Helena, posso explicar? O dinheiro foi um investimento. Jéssica, ela me seduziu. Foi um erro. Helena riu. Foi um som seco e sem humor. Pare de mentir, Marcelo. É tedioso. Ela colocou as mãos sobre a mesa. Jéssica não te seduziu. Você se aproveitou dela assim como se aproveitou de mim. Você busca mulheres que acredita serem fracas, mulheres que pode deslumbrar com dinheiro e status. Eu te dei uma vida. Marcelo bateu a mão na mesa, as algemas tilintando. Você era uma garçonete. Eu te levei para Paris. Comprei diamantes para você. Você me comprou diamantes com o dinheiro do meu pai, corrigiu Helena. Quer saber a verdade, Marcelo? Quer saber por que nunca te contei quem eu era? Marcelo olhou fixamente para ela, o maxilar tenso, porque tinha vergonha. Sabia que não estava na altura do seu pai. Então fugiu e brincou de ser a garota pobre. Não, disse Helena em voz baixa. Fugi porque no meu mundo todos usam uma máscara. Todos querem algo. Eu queria encontrar alguém que amasse a Helena, não a herdeira Albuquerque. Queria encontrar um homem que construísse uma vida comigo do zero. Ela se inclinou para perto. Quando te conheci naquele bar, pensei que você fosse esse homem. Era ambicioso. Era divertido. Não se importou que eu tivesse furos no meu tênis. Me apaixonei por você, Marcelo. Estava pronta para te dar o mundo. Ia te contar a verdade no nosso primeiro aniversário. Marcelo pareceu atordoado. E você ia me contar? Sim, disse Helena. Tinha os papéis prontos. Ia te incorporar ao negócio da família. Você não precisaria roubar. Seria o CEO de uma empresa da Fortune 500 agora. Meu pai estava pronto para te entregar as chaves do reino simplesmente porque eu te amava. Marcelo sentiu um golpe físico no estômago. A ironia era sufocante. Havia roubado milhões e arriscado a prisão por ninharia, quando poderia ter tido bilhões legitimamente se apenas tivesse sido um ser humano decente. Mas então, continuou Helena, os olhos endurecendo, você mudou. Assim que conseguiu aquela primeira promoção na Tecóptima, começou a me tratar como um acessório. Começou a fazer piadas sobre minha pobreza para seus amigos. Começou a esconder seu telefone. Começou a me fazer sentir pequena para que você pudesse se sentir grande. Eu estava estressado, suplicou Marcelo. O trabalho? O trabalho que meu pai te deu? Helena riu. Você achou que eu era burra demais para entender suas finanças. Foi na noite em que você me chamou de inútil que liguei para o meu pai. Foi na noite em que a armadilha foi montada. Os olhos de Marcelo se arregalaram. Você sabia? Há quanto tempo? 2 anos, disse Helena. Soube da Jéssica desde a primeira semana. Soube das contas offshore. Soube do segundo apartamento. Por que não foi embora? Sussurrou Marcelo. Pelo Léo, disse Helena, a voz suavizando ligeiramente. Não queria destruir o pai dele a menos que tivesse que fazer isso. Te dei todas as chances para ser um homem bom, Marcelo, até hoje no tribunal. Se tivesse mostrado um pingo de misericórdia, se tivesse aceitado a guarda compartilhada, se não tivesse tentado me humilhar, eu poderia ter te deixado ir com um divórcio discreto. Poderia ter permitido que conservasse sua reputação. Ela se levantou. Mas você tinha que mofar de mim, tinha que tentar me esmagar. E ao fazer isso, apertou o botão que detonou sua própria vida. A porta zumbiu. Acabou o tempo, disse o guarda. Helena se virou para sair. Helena! Gritou Marcelo, o pânico tomando conta. O que vai acontecer comigo? E o julgamento? Helena parou na porta, não olhou para trás. Papai contratou os melhores promotores do país para o caso contra você. Jéssica já entregou o livro de contabilidade onde você detalhou cada transação ilegal. Você encara de 15 a 20 anos, Marcelo.
15 anos. Poderia ter pensado nisso antes de chamar sua esposa de obra de caridade, disse ela. Ela saiu e a pesada porta de metal se fechou com estrondo, selando Marcelo em um silêncio absoluto. Fora da delegacia, Alexandre estava esperando ao lado do Maybach. Abriu a porta para ela. Conseguiu o que precisava? Perguntou suavemente. Helena respirou fundo o ar fresco da cidade. Pela primeira vez em anos, o ar não parecia pesado. Parecia uma possibilidade. Daí sim, disse ela. Terminei com o passado. Bom, disse Alexandre apontando para o carro. Por que temos uma reunião? O conselho da Tecóptima se reúne em 1 hora. Por que precisam de mim lá? Perguntou Helena confusa. Alexandre sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Porque, querida, o cargo de diretor financeiro está vago e, como acionista majoritário, acredito que é hora de a empresa ser dirigida por alguém que realmente conheça o valor de R$1. Alguém que começou de baixo, em um bar. Helena olhou para o pai, depois para o horizonte de São Paulo. Percebeu que não era mais apenas uma sobrevivente. Era uma Albuquerque. Vou precisar de um terno novo, disse ela. Alexandre riu. Acho que podemos pagar por isso. Enquanto o carro se afastava, o telefone de Helena vibrou. Era um SMS de um número desconhecido. Ela abriu. Era uma foto granulada tirada do outro lado da rua da delegacia. Mostrava Helena entrando no Maybach. O texto dizia: ele pode estar preso, mas você ainda nos deve. A dívida não desaparece com o marido. Helena franziu a testa. Tudo bem? Perguntou Alexandre. Helena bloqueou o telefone rapidamente. Sim, só spam. Mas seu coração martelava. Marcelo não estava apenas roubando dinheiro para uma amante. Estava roubando para pagar alguém mais, alguém perigoso. A guerra não havia acabado, só havia mudado de campo de batalha. A sala de reuniões da Tecóptima ficava no 4º andar, oferecendo uma vista panorâmica da Marginal Pinheiros. Era uma vista que Marcelo postava no Instagram com legendas como trabalhando duro e construindo impérios. Agora, Helena sentava-se à cabeceira da mesa. Os 12 membros do conselho que riam das piadas de Marcelo sobre sua esposa plebeia, agora não ousavam olhá-la nos olhos. Vamos deixar uma coisa clara, disse Helena, sua voz cortando o silêncio. Não estou aqui porque meu sobrenome é Albuquerque. Estou aqui porque o diretor anterior tratou esta empresa como seu cofrinho pessoal. E, francamente, olhando os relatórios, a maioria de vocês permitiu que ele fizesse isto. Que um homem careca, VP de operações, chamado Gregório, pigarreou. Senhora Albuquerque, não estávamos cientes das atividades ilícitas. Ele era muito cauteloso. Foi negligência, Gregório, rebateu Helena, jogando um arquivo na mesa. Ele gastou R$50 mil em uma viagem de consultoria para Ibiza. Você assinou a aprovação. Ou você foi cúmplice ou foi preguiçoso. Gregório ficou vermelho como sua gravata. Yashi, estamos congelando todos os bônus executivos, anunciou Helena. Faremos uma auditoria forense em cada departamento. Se estiverem limpos, não tem com o que se preocupar. Se não estiverem... Ela olhou para a porta onde estavam os seguranças. A saída é por ali e a delegacia fica a 3 quarteirões. A reunião terminou em um turbilhão de murmúrios nervosos. Quando a sala esvaziou, Alexandre entrou. Você os manejou bem, disse ele. Tem a fibra de sua mãe. Senti que ia vomitar, admitiu Helena, sua fachada caindo por um momento. Pai, o SMS que recebi? Estamos rastreando? Homens desesperados pedem emprestado a gente perigosa. Redobrei a segurança na escola do Léo. Ninguém chega perto dele. Encontrei algo mais, disse Helena, abrindo o laptop. Estava olhando os arquivos ocultos de Marcelo.
Adivinhei a senha. Era milionário. Olhe esta planilha intitulada Conta Vaidade. Alexandre pôs os óculos, franziu a testa. Estes não são saques, Helena. São depósitos massivos. 500 mil, 1 milhão. Depósitos em dinheiro em empresas de fachada. Marcelo não estava apenas roubando para gastar, sussurrou Helena. Estava lavando dinheiro. Usava a rede logística da empresa para mover algo mais. Alexandre empalideceu. Isso não é desvio, Helena. É lavagem de dinheiro. Marcelo estava limpando caixa para um sindicato do crime. Justo então a recepção tocou o interfone. A voz da secretária tremia. Senhora Albuquerque, há um entregador aqui com um pacote pessoal para a senhora. Não o deixe entrar, ordenou Alexandre. Deixe na recepção e mande-o embora. Helena e Alexandre trocaram um olhar. Alexandre sinalizou para seu chefe de segurança, um ex-militar chamado Cadu. Verifique o pacote? 5 minutos depois, Cadu entrou com um envelope pardo. Foi escaneado, sem explosivos, só fotos. Helena abriu com mãos trêmulas. A primeira foto era de Marcelo no pátio da prisão. Estava no chão, o rosto ensanguentado e o braço em um ângulo anormal. Fora espancado quase até a morte. A segunda foto fez o sangue de Helena congelar. Era uma foto de Léo, tirada hoje no parquinho da escola. Ao fundo, circulado com caneta vermelha, havia um homem com um cronômetro. No verso da foto, uma letra elegante dizia: Os juros estão subindo, senhora Torres. Seu marido perdeu nosso inventário. Você tem 48 horas para repor o valor de 20 milhões de reais ou cobraremos a garantia. O menino parece rápido, mas ninguém corre mais que uma bala. Helena deixou cair a foto. Estão vigiando o Léo. Alexandre bateu com a bengala. Tire-o da escola agora. Cadu, reúna a equipe. Vamos para a guerra. Não, disse Helena. O medo em seu peito endureceu. Se o tirarmos, eles vão esperar. Vão nos caçar para sempre. Marcelo perdeu o inventário deles. Vamos falar com a polícia especializada, argumentou Alexandre. Viveremos escondidos pelo resto da vida? Não vou fugir mais, pai. Fugi da minha identidade por 10 anos. Ela pegou a foto de Marcelo. Vou pagar a eles. Absolutamente não, rugiu Alexandre. Não negociamos com criminosos. Não estou negociando, disse Helena, os olhos faiscando. Estou comprando uma reunião. A reunião foi marcada para meia-noite em um terminal de cargas no Porto de Santos. Era clichê, sinistro e exatamente onde quem opera nas sombras se sente confortável. Alexandre proibira, mas Helena prevalecera. A equipe de segurança de Alexandre estava posicionada nas sombras dos contêineres, armada. Um drone voava silenciosamente a 60 metros. Helena estava sob uma luz fraca, segurando uma maleta pesada. O vento do mar açoitava seu cabelo. Usava um sobretudo, mas por baixo estava com um microfone, transmitindo para a delegacia de elite que Alexandre acionara como backup. À 00:01, um SUV preto saiu da escuridão. 2 homens saíram, seguidos por um homem que não parecia um capanga, mas um banqueiro. Usava um casaco de lã e um cachecol impecável. Era Gabriel Cruz, um fixador de alto nível para sindicatos internacionais. Cruz sorriu. Senhora Torres? Ou é senhora Albuquerque agora? Difícil acompanhar os tabloides. É Albuquerque, disse Helena. Tenho o seu dinheiro. Ela jogou a maleta no pavimento molhado. Um dos capangas abriu. Estava cheia de notas de 100 reais. 5 milhões de reais. É tudo o que tenho em espécie agora, disse Helena. Cruz riu, nem olhou para o dinheiro. Você não entende, Helena. Os 5 milhões eram o mínimo. Mas Marcelo nos causou inconveniência. Ele devia usar os caminhões para mover microchips roubados da Alemanha. Foi preso antes que os caminhões movessem. A polícia apreendeu tudo. Perdemos 20 milhões. Os 5 são apenas o sinal.
Cruz deu um passo à frente. Mas seu pai tem o dinheiro, e você tem acesso às rotas marítimas do Grupo Albuquerque. Aqui está o novo trato. Você é a CEO da Tecóptima. Usará sua empresa para ser nossa rede de transporte. Se fizer isso, a dívida é perdoada. Se não, ele mostrou um vídeo ao vivo no celular. Era uma câmera apontada para a janela da cobertura de seu pai. Podemos te tocar em qualquer lugar. Temos gente dentro do seu prédio, dentro da sua segurança. Helena sentiu um calafrio. Dentro da segurança? Se eu concordar, como sei que não pedirão mais? Não sabe? Sorriu Cruz. Essa é a beleza da parceria. Helena precisava que ele confessasse no microfone. Então admite, usavam o Marcelo para tráfico e agora me extorquem para fazer o mesmo. O sorriso de Cruz sumiu. Ele olhou ao redor. Perguntas muito específicas, Helena, quase como se usasse um microfone. O ar mudou. Os capangas levaram à mão as jaquetas. Verifiquem-na, ordenou Cruz. Polícia! Ecoou uma voz por um alto-falante. Larguem as armas. Não era a polícia. Era Cadu, o chefe de segurança, do topo de um container. O caos explodiu. Capangas sacaram armas, mas pontos laser vermelhos apareceram em seus peitos. Não se movam! Gritou Cadu. Cruz olhou para os snipers, depois para Helena. Não parecia assustado. Trouxe a cavalaria. Dramático, mas você errou, Helena. Ele tocou o telefone. Eu disse que temos gente dentro. De repente, o drone caiu no canal. As luzes do terminal se apagaram. Helena ouviu uma briga, um rosnado, e uma mão fechou-se em sua boca. O chefe quer você. Sibilou uma voz. Não era Cruz. Era um de seus próprios guardias. Traição. Helena mordeu a mão dele com força, sentindo o gosto de sangue. O homem gritou. Ela pisou no peito do pé dele com o salto e correu para o labirinto de contêineres. Peguem-na! Gritou Cruz. Esqueçam o dinheiro! Ela é o bilhete! Helena corria, o coração batendo como um pássaro preso. Ouviu passos na água atrás dela, dobrou uma esquina e encostou no metal frio. Procurou o celular, mas o perdera na briga. Estava sozinha com assassinos e um traidor. E os snipers do pai estavam cegos na escuridão. Helena! A voz de Cruz ecoou. Não tem para onde ir. Saia e falaremos dos 20 milhões. Continue correndo e darei a ordem para visitarem o Léo. Helena viu uma escada de ferro oxidada. Começou a subir. Estava na metade quando uma mão agarrou seu tornozelo. Peguei você! Mofou o guarda traidor. Helena chutou o rosto dele com um salto, mas ele não soltou. Ele puxou e ela caiu, mas não atingiu o chão. Uma figura emergiu das sombras, derrubando o guarda. Houve um estalo de osso e o guarda desmaiou. Helena caiu de lado, ofegante. Olhou para seu salvador. Era um homem com um moletom cinza sujo, segurando um cano de metal. O rosto iluminado por um relâmpago. Era Marcelo, mas não o Marcelo que ela conhecia. Estava desfigurado, com um olho inchado. Escapara ou fora deixado sair. Corre! Ofegou Marcelo, cuspindo sangue. Vai embora, Helena! Ganhei tempo para você! Marcelo, como? Fiz um trato! Gritou ele, girando o cano enquanto os homens de Cruz dobravam a esquina. Disse que te entregaria se me soltassem. Mas menti. Vai! Marcelo Torres, o homem que a humilhara, que a roubara, avançou contra os homens armados com nada além de um cano e o desejo de morrer. Tiros soaram. Marcelo caiu. Helena gritou, mas mãos a agarraram. Era Cadu. Temos que ir, agora! Cadu a arrastou para o carro blindado enquanto o tiroteio explodia. Helena olhou para trás, viu Marcelo no chão, estendendo a mão, enquanto Gabriel Cruz parava sobre ele com a arma erguida. A porta fechou. Acelera! Gritou Cadu. Helena tremia,
Marcelo a traíra de novo, mas no último segundo mudara de lado. Por quê? E então ela viu. Em sua mão, raspada na queda, havia um pedaço de papel que Marcelo enfiara em sua palma ao derrubar o guarda. Ela desdobrou. Estava manchado de sangue. Era um número de conta e uma nota. A evidência está aqui. Derrube a rede toda. Sinto muito. Diga ao Léo que eu tentei. Marcelo se fora, mas acabara de dar a ela a arma para destruir Gabriel Cruz. A verdadeira guerra começara. A Casa Segura era uma fortaleza na Serra da Cantareira. Helena estava no centro de comando que Alexandre instalara, enrolada em uma manta. Ele se foi, Helena, disse Alexandre. Cadu confirmara. Marcelo Torres morrera no hospital. Helena não chorou. As lágrimas viriam depois. Ele me deu isso, disse ela. Cadu digitou o número no terminal. Não era uma conta. Era um IP para um servidor privado. Está criptografado, disse Cadu. Pode levar semanas. Não temos semanas. Cruz vai sumir. Ela olhou para a dica da senha. Onde começamos? Vila Madalena, sussurrou Helena. Acesso negado. O parque. Negado. Ela fechou os olhos. Pensou em Marcelo. Não no monstro, mas no homem que morrera para salvá-la. Não o que eles eram juntos, mas o que ele queria ser. Tribunal, digitou ela. A tela ficou verde. Acesso concedido. Milhares de arquivos. Não era apenas contabilidade. Eram gravações. Marcelo espionara o próprio escritório. Havia áudios de Cruz ameaçando-o. Vídeos de Cruz com políticos corruptos. Registros ligando o Grupo Orion ao tráfico humano. Meu Deus, sussurrou Alexandre. Isso conecta Cruz à metade do crime organizado do Sudeste. Marcelo estava construindo um seguro, percebeu Helena. Ele começou a roubar por ganância, mas eles o dominaram. Estava reunindo provas para comprar sua liberdade. Precisamos enviar isso para a Polícia Federal imediatamente, disse Alexandre. Ah, não. Cruz tem gente lá. Helena levantou-se. O tremor parou. Hoje é a reunião anual de acionistas da Tecoptima, transmitida ao vivo para o mercado global. Helena, não, advertiu Alexandre. É perigoso. Cruz estará assistindo. Eu sei, conto com isso. Quero que ele venha, porque desta vez não vou fugir. Cadu, prepare o carro e chame a imprensa. Diga que a nova CEO tem um anúncio que mudará a indústria. O auditório estava lotado. O mundo queria ver a viúva herdeira que sobrevivera a um escândalo em 48 horas. Helena subiu ao palco de branco. Parecia um anjo vingador sob os flashes. Comente agora, você acha que ela conseguirá derrubar a rede criminosa em público? Senhoras e senhores, começou Helena. Vocês vieram ouvir sobre lucros, mas hoje falaremos sobre o custo de fazer negócios. No fundo da sala, Gabriel Cruz observava, disfarçado de segurança. Tocou o ponto eletrônico. O alvo está no palco. Atire quando ela se afastar do púlpito. Faça parecer um fã louco. Nas vigas do teto, um homem ajustou a mira. Meu marido, Marcelo Torres, morreu ontem, declarou Helena. As notícias dizem que foi um assalto. É mentira. Marcelo foi assassinado por uma organização criminosa que usava esta empresa para contrabando. Um murmúrio tomou a multidão. Cruz ficou rígido. Tire! Sibilou ele. Acham que são intocáveis? Disse Helena. Acham que possuem a polícia? Ela apertou um botão. O telão gigante ficou preto. Depois um vídeo rodou. Era Gabriel Cruz na sala de Marcelo, com uma arma na cabeça dele. O áudio ecoou. Não me importa sua esposa, Marcelo. Se o carregamento não mover, mato ela e vendo seu filho. A multidão gritou. No fundo, Cruz congelou. Seu rosto estava numa tela de 15 metros. Aquele homem, apontou Helena, é Gabriel Cruz e ele está neste prédio agora. Luzes fortes inundaram o auditório. Das cortinas
não saíram seguranças particulares, mas o choque da polícia civil. Alexandre pedira um favor ao alto escalão. Largue a arma! Um holofote cegou o sniper no teto. Outro varreu o fundo da sala, parando em cruz. Ele tentou correr, mas as portas estavam bloqueadas por Cadu. Vai a algum lugar? Perguntou Cadu. Cruz foi derrubado por 3 oficiais. Enquanto era levado, olhou para Helena. Ela não piscou. Viu a ameaça ser extinta. O caos reinava, mas Helena ficou imóvel. Olhou para a primeira fila, onde o pai segurava a mão de Léo. Léo estava seguro. Até Cóptima está sob nova direção, disse ela ao microfone. Estamos fechados para a limpeza. O cemitério estava calmo. Helena segurava a mão de Léo diante da lápide de Marcelo Torres. O papai realmente nos salvou? Perguntou o menino. Helena olhou para a pedra. Pensou na crueldade e no roubo. Mas pensou no homem do moletom, lutando para que ela pudesse subir aquela escada. Pensou na nota de papel que salvara o futuro deles. Marcelo fora um vilão, mas nos segundos finais escolhera ser pai. Sim, Léo, disse Helena. Ele cometeu muitos erros, mas no fim nos salvou. Ela colocou uma rosa branca na pedra e deu as costas ao passado. Um Maybach preto esperava. Helena ajudou o filho a entrar e olhou para o horizonte. Entrara naquela cidade como garçonete. Sobrevivera como vítima. Agora era a dona dela. O motor ronronou e eles partiram em direção à luz. Conclusão: a arrogância de um homem foi sua ruína, e o silêncio de uma mulher ocultou um poder inesperado. Helena provou que a força não é o quanto você grita, mas o que você faz para proteger quem ama. Marcelo aprendeu tarde demais que, ao encurralar alguém, é bom ter certeza de que essa pessoa não tem um pai bilionário e uma espinha dorsal de aço esperando nas sombras. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se gostou desta história de justiça, deixe seu like e seu comentário. Obrigado por assistir e até a próxima história.